tudo sobre Vasco e a venda da SAF, além das últimas no mercado, bastidores, finanças e a nova pesquisa envolvendo torcidas de futebol no Brasil. Para contar também que PP, meio atacante do Porto, foi alvo de 6 clubes brasileiros nas últimas horas. As últimas no mercado, Vasco da Gama rejeitando proposta do futebol inglês. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero responder agora se o Vasco da Gama tem proposta do Brighton da Inglaterra por Ryan. Essa notícia surgiu nas últimas horas e dá conta de que o Brighton prepara uma oferta oficial para a compra do Ryan já na janela de julho. Na manhã dessa sexta-feira consegui conversar com o dirigente vascaíno que assegura que não há proposta nem sondagem do Brighton e também de nenhum outro clube. O Vasco pretende segurar o Ryan e assegura que nesse momento não existem ofertas oficiais. Jogador de enorme potencial é o grande ativo Cruz Maltino. O planejamento do Vasco previa a venda do jogador nessa janela de transferências no negócio entre 14 e 15 milhões de euros, mas a pedido do Fernando Diniz, o Vasco decidiu estender e adiar essa venda para quem sabe dezembro ou até julho do ano que vem. Isso porque existe a convicção de que o Ryan pode decolar de vez e render muito mais do que esses 14 milhões de euros. Só para completar sobre o Vasco, Felipe Coutinho deve ficar de fora da partida contra o Montevideo Wanderers, de jogo válido pela Vitória Cup e marcado para a próxima semana. Tudo porque a negociação para a rescisão do contrato com o Aston Villa ainda não foi finalizada, processo demorado, até porque envolve bastante dinheiro. A expectativa no Vasco é de que o Coutinho fique à disposição do Cruz Maltino a partir de 7 de julho. Para de notícia exclusiva, quero contar para vocês que o meio atacante PP, jogador do Porto, foi alvo de 7 consultas nas últimas horas, todas de clubes brasileiros. E essa enxurrada de interesse tem a ver com uma notícia divulgada pelo jornal A Bola nessa quinta-feira, dando conta de que o atleta não fica no Porto para a próxima temporada. Ele está numa lista de jogadores disponíveis para o mercado. Palmeiras, Flamengo, Santos, São Paulo, Vasco, Cruzeiro e Fluminense entraram em contato com Adriano Espadoto, representante do jogador de 28 anos de idade. Todos para saberem se o PP poderia chegar por empréstimo, mas Porto já colocou um preço e não aceita negociá-lo em hipótese alguma de outro jeito que não seja com uma venda em 25 milhões de euros. A tendência é que o PP, para frustração geral de clubes brasileiros, vai jogar na Inglaterra. E o principal interessado é o Nottingham Forest. PP que também foi alvo recente de propostas oficiais do Fenerbahçe, da Turquia, e do Olympiacos, da Grécia. Importante contar que chegaram a colocar o Vasco como favorito para a contratação do jogador pela presença do Admar Lopes, novo executivo de futebol português. Nenhuma chance desse negócio avançar, assim como dos outros brasileiros que eu citei. PP está avaliado em 22 milhões de euros, chegou a receber proposta oficial do Barcelona de 45 milhões de euros na temporada passada. O negócio não aconteceu e diante das circunstâncias, até por não ter conseguido fazer uma grande temporada, seu valor despencou para 25 milhões de euros. Pode ser ponta, pode ser meio atacante, já jogou até como lateral direito, jogador revelado no Grêmio e que fez sucesso com a camisa do Porto. Infelizmente, seu futuro não será por aqui. Sobre a mais nova pesquisa envolvendo times de futebol do Brasil e suas torcidas. Você tem alguma mínima ideia de quem é o time mais popular do país? Essa é fácil. O Flamengo segue em primeiro com 20,6% das pessoas que responderam. Corinthians em segundo com 15,9%. O São Paulo é o terceiro dessa relação com 10,1%. Já o Palmeiras em quarto, bem distante do tricolor, 7,8%. Em quase todas as outras pesquisas a gente assiste a Palmeiras e São Paulo bem próximos, inclusive com o Palmeiras à frente do tricolor. Fechando a relação dos primeiros, Cruzeiro e Vasco empatados no quinto lugar com 6 pontos, Grêmio tem 4,6%, Botafogo e Atlético Mineiro 3,6%, o Internacional aparece com 3,3%, Santos 3,1%, Fluminense 2,6%, Bahia Sport 2,4%, Vitória 1,7%, o Ceará com 1,1% e o Fortaleza com 1%. Queria destacar as maiores variações para cima e para baixo dessa pesquisa na comparação com a pesquisa da Atlas Intel, a mesma,
mesmo item, o mesmo órgão que havia feito em agosto do ano passado, para vocês entenderem as variações. O Flamengo subiu de 20,1% para 20,6%. O São Paulo teve a maior alta de 7,6% para 10,1%. Não é muito comum, uma mexida de tamanho percentual em tão pouco tempo. Já o Palmeiras foi de 7% para 7,8% e o Cruzeiro de 5,4% para 6%. Já em relação às quedas, o Corinthians caiu de 14,5% para 13,9%, enquanto o Vasco caiu de 6,6% para 6%. Esse Instituto Atlas Intel ouviu 2.069 pessoas entre os dias 20 e 25 do mês. Bora falar agora sobre um investidor avançado no Vasco. Na última quinta-feira, o vice-presidente jurídico do clube, o Felipe Carregal, deu uma entrevista ao meu amigo Fábio Azevedo, que repercutiu pra caramba. A principal frase, a frase que fez enorme barulho, abre aspas, ainda não houve proposta concreta, mas tem sim um investidor avançado. E por avançado ele dizia em relação à fase de análise de documentação financeira. Foi o suficiente para que vários torcedores do Vasco já se imaginassem com um novo dono em relação à SAF do clube. Não é esse o estágio. O que o Felipe estava dizendo é que desde o início do processo, comandado pelo Pedrinho, não houve nenhuma proposta oficial com cifras e algo desse tipo. Mas existem uma série de interessados que assinam o NDI, que é um documento confidencial. Depois da assinatura, esses interessados eles recebem toda a documentação para análise da parte financeira, jurídica, enfim, para eles entenderem um pouquinho da realidade do clube. E segundo o Felipe, há um investidor que já está terminando as análises e avaliações para apresentar num futuro não muito distante uma proposta oficial. Essa oferta deve vir, se tudo correr bem, nas próximas semanas. Não é nada muito próximo de ser fechado, não dá para dizer que o Vasco está em vias de ter um novo dono. Há ainda um longo caminho, mas ao menos uma discussão um pouco mais quente que já passou das fases preliminares. Só para completar, em relação ao Vasco, contar que o Cruz Maltino se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro e espera anunciar o fico, de forma agora definitiva, de Felipe Coutinho, nos próximos dias, talvez no máximo até o dia 7 de julho.